Fala pessoal, hoje eu quero falar sobre a Tocana, artistas de IA e memes. E eu acho que eu vou me indispor, que eu vou me incomodar, mas eu preciso falar o que eu preciso falar, então já vou pedir o like, o comentário e o apoio aqui antes de começar o vídeo, porque pode ser que algumas pessoas não gostem do conteúdo desse vídeo, mas vamos nessa, somos o canal Tecnologia e Classe. Ok, se vocês não estão ligados o que é a Tocana, ela, né, é uma artista, entre aspas, criada com inteligência artificial, que é meio que uma sátira, né, uma paródia das cantoras pop, e ela tem um bico de tucano. É basicamente isso. As pessoas têm gostado muito disso, por quê? Porque ela faz paródias das músicas que na realidade são basicamente músicas com a mesma melodia, com o mesmo instrumental, mas com letras bagaceiras e engraçadas. É o que a internet já faz há muito tempo, né? Mas recentemente teve uma que é chamada São Paulo, que é uma paródia da Alicia Keys com o Jay-Z, Empire State of Mind, e daí fica zoando, São Paulo é perigoso, tem Cracolândia, tem assalto, mas eu vou dar minha periquita pro São Paulo. É tipo isso, basicamente, tá ligado? E as pessoas gostam disso na internet, é meme, as pessoas repostam, é trend, tá? Eu peguei aqui uma entrevista com o autor dessa trend falando um pouco sobre, porque eu quero comentar um pouco o que é durante o react a essa entrevista aqui e depois nós temos algumas conclusões, mas eu já queria deixar claro para vocês, antes da gente começar, que até o final do vídeo eu quero que pelo menos a gente toque nesses pontos aqui. Mas é só um meme. Ou, o autor ainda escreve as letras. Ou, é a mesma coisa que fazer versões ou paródias. Ou, não tem nenhum dinheiro envolvido nisso. E daí nós vamos endereçar cada um desses pontos aqui, nem que assim de maneira tangencial, tá? Então vamos dar uma lida nessa entrevista. Eu trouxe duas aqui, mas eu vou focar nessa primeira do G1. Tocana. Quem é a cantora feita por IA do hit Proibidão, São Paulo? Por Darlan Elder no G1, beleza? Pulando um pouco a descrição, que é o que eu já falei pra vocês, por trás do som está Tocana, uma cantora fictícia de sertanejo criada por IA. O detalhe curioso é que, assim como o tucano, a personagem tem um bico, uma referência direta ao animal, segundo o criador. Obrigado por explicar que é uma referência direta ao tucano. A faixa que tem viralizado nas redes, principalmente em conteúdos em tom de deboche sobre a capital paulista, traz estrofes um tanto pesadas. Já falei pra vocês. Outras músicas da Tocana disponíveis na internet também seguem o estilo proibidão, sempre com letras de teor sexual. Artistas criados por IA têm ganhado cada vez mais espaço. Em julho, a banda The Velvet Sundown, totalmente produzida com a tecnologia, ultrapassou 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, segundo dados da plataforma. São Paulo está entre as cidades que mais escutam o grupo, com 15.108 ouvintes mensais. Essa matéria tá meio debochada demais. Ela diz assim, São Paulo, você mesma está ouvindo a música que está debochando de você? Tocana foi criada em 2024 pelo designer gráfico Gustavo Sali, de 25 anos. Ela nasceu de uma brincadeira entre ele e um amigo, mas o sucesso esfriou e a cantora virtual virou quase um meme esquecido. Até que, agora em 2025, voltou com tudo e estourou nas redes. No ano passado, fui explorando esse universo, juntando o que eu sabia de design gráfico com IA. Foi nessa fase que rolou o hype dos personagens animais feitos por inteligência artificial e acabei sendo uma das primeiras pessoas a criar, contou. Em conversa com o G1, ele contou ser uma pessoa reservada e por isso não quis revelar sua foto nem a cidade onde vive por questões de privacidade. Questionado se tem ganhado dinheiro com a cantora fictícia, Gustavo afirmou que sim, graças à monetização dos vídeos, mas preferiu não revelar os valores. O João também perguntou se ele se preocupa com direitos autorais, já que usa melodias de outra música. Com certeza, sinto receio, disse. O jovem que usa as, entre aspas, IAs mais famosas e atuais do mercado, algumas ainda em estágios recentes, para criar personagem. Mas ele preferiu não revelar quais ferramentas utiliza. Entre aspas, acredito que divulgar poderia atrapalhar a proposta do projeto. Nós vamos falar especificamente sobre porque ele não quer divulgar isso, né? Mas eu já vou dar um spoiler para vocês. É porque ele não tem direito autoral nenhum sobre isso que ele tá gerando, tá? E se fosse revelado facilmente como criar essa personagem, todo mundo poderia criar a mesma personagem e tentar farmar uma graninha que nem ele tá farmando, né? Criando memes nas redes sociais. Mas nós vamos chegar nesse ponto um pouco mais tarde. Aí nós temos aqui, né, imagens geradas com IA da suposta Tocana aparecendo a Dua Lipa quando ela visitou aqui a cidade de Porto Alegre, o mercado público, e ela tá do lado do metrô aqui, que tem um anúncio suposto de que ela estaria indo no The Town. Aqui temos ela com a suposta Bruna Marquezine e tudo imagens geradas por IA, né?
Sobre o nome Tocana, a inspiração veio do tucano animal, mas eu imagino que tem, né, umas piadinhas ali, parece Toca Ana, parece Rihanna, algumas coisas assim. Eu acho, deve ter sido por aí, assim, genial, realmente uma coisa muito genial. Aí ele fala, né? Ela é tipo um caldeirão da cultura pop. Você encontra várias referências a artistas brasileiros e internacionais, tanto alternativos quanto populares. A Tocana é, de propósito, uma mistura de tudo que há no pop, explicou. Tocana já reuniu 180 mil seguidores no Instagram e 96 mil no TikTok, onde o hit São Paulo tem feito sucesso. Suas músicas também estão disponíveis em plataformas de streaming como Spotify e Apple Music. No Spotify, Tocana já tem um perfil verificado e soma mais de 180 mil ouvintes mensais. Veja na imagem abaixo. Se vocês procurarem hoje, isso aqui já está em 400 mil. Eu até vou literalmente procurar e mostrar para vocês, peraí. 437 mil. A personagem é tratada como uma cantora de verdade. No Instagram aparecem montagens com a colagem como atração principal do The Town, em fotos ao lado de artistas como Anitta e Bruna Marquezine, até se apresentando no famoso Tiny Desk Concert da NPR. Gustavo afirmou que ele mesmo escreveu a canção São Paulo. Segundo ele, a intenção era ser mais cômica do que um proibidão genérico. E aqui eu vou ter que fazer um parênteses. Vocês não estão achando que esse comentário aqui foi um comentário problemático pra mim? Porque eles estão o tempo inteiro, é proibidão, é bagaceiro, fala de sexo, não sei o que, é debochado. Aí ele tipo, não, mas eu não faço proibidão normal, eu não faço proibidão genérico, eu faço proibidão inteligente. Eu mesmo escrevi essa letra. Claro que eu fiz uma IA gerar a música, gerar o personagem, eu plagiei a melodia, a estrutura da música, exatamente toda de uma outra música, mas isso aqui não é um proibidão genérico. Isso aqui eu achei problemático, tá? Mas nós vamos falar mais pra frente disso. A ideia era causar um certo desconforto, mas de forma engraçada, explicou. A música teve um impacto grande, deu reconhecimento e colocou a personagem de vez no universo musical. O curioso é que a faixa mostrou como a inteligência artificial já faz parte do universo musical, contou ele. Eu concordo, essa aqui é uma das partes mais interessantes. Isso aqui abriu as portas, não é a primeira vez que acontece, né? Já teve algumas outras coisas antes, mas abriu as portas para uma aceitação maior do uso de inteligência artificial para esse fim específico, que é criar, né, um artista que não existe, com visual construído, com composições construídas totalmente usando essas ferramentas de IA. Mas, pessoal, por que isso é ruim? Será que eu sou só um cabeludo chato, elitista, ludista, com a camiseta do OPF, você só gosta de coisas que são rock progressivo, death metal, e é por isso que você é um chato? Eu acho que não, tá, pessoal? Sem muita enrolação pra vocês, eu vou começar com alguns aspectos. Isso é plágio semi-automatizado, tá? Essa pessoa tá monetizando plágio nas redes sociais, porque aquele artigo ali fala que ele tá monetizando no canal do YouTube, mas eu gostaria de saber o que uma pessoa com 400 mil ouvintes no Spotify, sendo que todas as músicas são músicas de outros artistas, sem creditar os artistas, nós vamos chegar mais pra frente nisso, quanto essa pessoa tá ganhando, se essa pessoa vai ganhar esse dinheiro, se o Spotify vai fazer alguma coisa. Ele não acredita os artistas, porque teve um caso, né, que eu não repercuti aqui, mas que a música São Paulo, como é Jay-Z e Alicia Keys, o pessoal fala num tom de fofoca. Jay-Z escutou a música e não gostou e mandou retirar. Não é não gostou e mandou retirar. Se a música, ela tá lá e ela tem os direitos autorais dele e ele não tá acreditado, porque existe uma maneira de acreditar a pessoa para fazer versões paródias, tem que tirar. E todos os artistas deveriam ir atrás, todos os brasileiros deveriam ir atrás, todos de fora deveriam ir atrás. E se ele tá ganhando dinheiro com isso, que daí tem que ficar exposto a isso, talvez, eu não sou advogado, eu não sei, mas os artistas teriam que buscar danos. Vou te processar, por causa disso. Se vocês pensarem, todo mundo que tem músicas no Spotify, que tem música nas outras plataformas, tá sendo prejudicado por esse tipo de coisa, porque não sei se vocês sabem, nós fizemos até um vídeo sobre como o Spotify tá uma porcaria para artistas independentes aqui. A maneira que eles contabilizam agora o dinheiro que eles têm que te pagar é botando todo mundo, né, num ranking de mais ouvidos, e daí os que são mais ouvidos ganham mais do dinheiro que é arrecadado pela plataforma, ok? Isso quer dizer que essa pessoa que está monetizando plágio semi-automatizado com IA, não acreditando os artistas, além de tudo, está diluindo o dinheiro que seria pago para os artistas que estão no Spotify. Ou seja, ele está pegando o dinheiro de todo mundo que deveria estar recebendo. É uma merreca o dinheiro do Spotify? É quase nada? É. Tá? Mas essa pessoa também está fazendo isso. Muitas vezes aqui no canal eu falo que a IA funciona como uma lavagem de plágio, né? Porque ele é um plágio que é distribuído sobre vários pequenos aspectos. A gente não sabe direito se aquela voz ali é uma cópia da Britney Spears, se é uma cópia da Lady Gaga, né? Se aquele instrumental ali é uma cópia do instrumental do Bruno Mars, tá tudo muito misturado. Não fica óbvio imediatamente que cada pedacinho ali está sendo plagiado. Porém, aqui é diretamente reconhecível. As músicas, né, que a Tocana faz são
a Empire State of Mind da Alicia Keys, tinha Die With A Smile da Lady Gaga com o Bruno Mars ali, tinha coisas bem específicas e é só letras diferentes, mas a voz é igual, o instrumental é igual. Então, ó, o Jay-Z tá certo e todos os artistas deveriam ir atrás, porque isso literalmente é plágio, tá? Sem acreditar as pessoas. Mas aí vocês podem me dizer, mas isso não é uma paródia, não é apenas um meme, as pessoas não fazem paródias o tempo inteiro, as pessoas não pegam e fazem cheiro de pneu queimado, carburador furado, tá ligado? As pessoas não fazem esse tipo de coisa? Sim, e eu entendo o apelo, eu entendo a vontade de passar pano, eu entendo a vontade de achar engraçado isso. Só que assim, a lei de direitos autorais, ela é uma merda. Ela quase não ajuda artistas de verdade. Ela só ajuda gravadoras, ela só ajuda quem já tem muita grana. Porém, fazer versões, paródias, referência não é bagunça. Existe uma linha tênue e meio que um contrato social entre os artistas. Tem que fazer isso com uma certa referência, tu tem que fazer isso dando crédito. Quando tu passa por uma plataforma, um cover, uma versão, uma paródia, tu tem que colocar os direitos pro artista de verdade, ele vai receber um X por cima. Alguns países tu tem que pagar uma taxa. Todo esse tipo de coisa existe porque, na realidade, o sistema de copyright ele tem uma tendência a ser abusado pelas pessoas que são donas dos direitos. Ou seja, os artistas ou gravadoras que são donos dessas gravações, seria muito mais fácil para eles ir atrás desses artistas e proibir tudo se não existisse um certo contrato de, em certas circunstâncias você pode fazer uma paródia, em certas circunstâncias você tem que dar crédito e fazer desse jeito, mas ela pode aparecer nas plataformas, ela pode ser monetizada. No YouTube, por exemplo, quando ele detecta que é uma outra música, toda a monetização vai pro artista, ou X% da monetização vai pro artista, esse tipo de coisa. O problema do que a Tocana tá fazendo aqui é que ela tá vendo essa linha cinza que existe, esse contrato social, cruzando bem longe pro outro lado da linha e largando um cagalhão lá, dando uma cagada bem forte, assim. E isso é uma coisa que pode estar prejudicando todas as outras pessoas que fazem exatamente esse tipo de trabalho. E daí sem falar na geração de imagens, que as imagens também parecem ser plágio do estilo das pessoas, plágio das roupas, plágio de como as pessoas fizeram as fotos, usam a cara de artistas reais, né, como a Bruna Marquezine, usam a cara da Anitta. Se eu fosse essas pessoas, eu não ia achar ok isso, porque as pessoas constroem uma marca, as pessoas pagam pra fazer ensaio fotográfico, criam as roupas, criam suas identidades visuais, aí vem alguém e pega e tá monetizando de novo esse tipo de coisa. Eu não quero aqui dizer que não dá pra fazer paródia, que não dá pra copiar as coisas, que não dá pra referenciar. Na realidade, eu adoro isso. Eu gostaria que todo mundo pudesse fazer isso. O problema é que isso aqui é uma maneira extremamente irresponsável de fazer isso e que, no geral, vai prejudicar todos os artistas, se eu estou correto aqui na minha análise. E daí o ponto que pra mim é mais importante, tá? A Tocana e as páginas de memes que ficam fazendo esse tipo de coisa, elas estão contribuindo pra algo muito pior. É algo que as produtoras de filmes, as gravadoras, o Spotify principalmente, querem fazer há muito tempo. Normalizar o consumo desse slop, né? Essa lixo gerado por IA pelas pessoas normais. Então eu tenho alguns exemplos para vocês, nós já falamos aqui bastante sobre isso. Existe uma atriz, entre aspas, de IA que se chama Tilly Norwood. E a ideia toda é que tem uma agente que criou essa personagem, não é uma pessoa real, é uma mulher 100% gerada por IA, e eles querem representar ela comercialmente para ela participar de filmes, para ela participar de propagandas. Por quê? Porque é muito mais fácil tu ter uma pessoa gerada artificialmente que tu pode estar representando do que tu ter que representar um artista que pode falar alguma bobagem, pode se meter em alguma controvérsia e daí você vai perder dinheiro. Essa aqui nunca vai se meter em nenhum tipo de controvérsia. Velvet Sundown. Banda totalmente gerada por IA que conseguiu 1 milhão de plays no Spotify. Já falamos aqui antes da Tata, do Timbaland. Todas essas porcarias geradas por IA. Esse é o sonho das gravadoras e o resultado lógico final das IAs generativas mais o capitalismo, mais essa indústria da música que a gente tem hoje. A gente tem artistas que são infinitamente reprodutíveis. Eles não têm uma personalidade humana, eles têm uma personalidade totalmente construída, totalmente estudada e criada para ser exatamente aquilo, e nunca vão denunciar o genocídio em Gaza, nunca vão entrar numa lista de artistas, né, contra o genocídio que está acontecendo em Gaza. Eles podem vender qualquer produto sem nenhum problema ético, se eles precisarem representar uma indústria de armas, se eles precisarem representar
alguma empresa de roupas que tá fazendo uma campanha racista e tal, sem problema nenhum, eles vão fazer isso. E todo o dinheiro, né, ou pelo menos a grande parte do dinheiro, fica com as gravadoras, plataformas. Artistas iam trabalhar que nem o Gustavo tá trabalhando ali, criando conceitos, fazendo prompts, gerando branding, sabe? Ai, criei uma letra aqui que quer dizer alguma coisa, daí tu só joga numa ferramenta, sai assim o novo álbum inteiro da artista. E uma coisa que eu acho que tem muito a ver com a total invasão desse tipo de conteúdo que a gente tem visto nas redes sociais, que eu não posso provar nada, mas parece haver, tá? Alguma coisa assim, é uma certa preferência das redes sociais e plataformas de conteúdo por conteúdo gerado por IA. Ok? Isso é uma coisa que sempre que eu vejo os posts do Walter Lippoldt, do livro que eu tô sempre falando, Colonialismo Digital, eu tô lá no Instagram e daí eu vejo um post de um Jesus Maromba na academia. Aí eu vejo quem postou foi o Walter Lippoldt. Daí eu leio a legenda e ele diz assim: você viu qual é o último post do meu perfil? Volta lá porque o Instagram entregou pra 10 pessoas. Aí tu vê esse post do Jesus Maromba ali, tá tipo assim, sei lá, 5.000 pessoas já viram o post. Tu volta no último, 10 pessoas viram, eu escrevi um artigo aqui sobre Fanon e o colonialismo, tá ligado? E daí vocês vão dizer, claro, mas é que as pessoas não se interessam sobre Frantz Fanon e colonialismo e as pessoas se interessam por Jesus Maromba na academia. Mas eu não sei, tá ligado? Eu não posso provar, mas eu sinto que existe um motivo das Big Techs fazerem esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles querem valorizar o passo das suas ferramentas de IA, fonte, canal Teclas, nós estamos trazendo notícias sobre isso o tempo inteiro, tá? Mas pode ser só que as pessoas prefiram ver pessoas que parecem de plástico, de borracha derretidas, geradas por IA, com as cores saturadas e tal. Pode ser que as pessoas só prefiram ver esse tipo de conteúdo do que o conteúdo real gerado por pessoas de verdade nas redes sociais. Mas assim, isso aqui me deixa muito puto, tá? De novo, se você gosta de conteúdo de arte, se você gosta de criar esse tipo de coisa, tente entender que eu tô tentando explicar toda a problemática disso. Não é só porque você achou um meme engraçado, não é só porque você viu uma coisinha que te fez rir, que você vira um vilão e que eu quero que você seja ludista e destrua o seu computador, fure seus olhos. Não, eu vi conteúdo de arte, tá ligado? Não é isso que eu tô tentando dizer. Porque eu tenho algumas soluções, tá? Eu tô pouco me fudendo pra direitos autorais ou plágio, exatamente que nem o Gustavo, né? Que tá, eu tenho receio, mas eu estou fazendo um monte de plágio e não estou acreditando nos artistas. Eu sou que nem ele, tá ligado? Você e eu, nós somos iguais, tá? Nós não somos tão diferentes. Só que assim, no mundo onde todas as pessoas têm o mínimo de dignidade e acesso a condições básicas de vida, isso é ok. No mundo onde tu literalmente tá tirando dinheiro dos artistas, tá? E tá deixando mais difícil ser um artista, isso é paia, isso é ruim, tá? Então não é que eu sou um grande fã de direitos autorais agora. É que eu tô pensando numa maneira bem prática no efeito que ele tá causando nas pessoas com isso. E que nem eu disse, ele está só ajudando a abrir a porta pras Big Techs fazerem isso, as gravadoras, produtoras fazerem isso, que já é uma coisa que elas querem fazer. Então assim, o que eu peço, né? Solução, não monetize essa merda. Crie memes organicamente com uma comunidade, sabe? Divida os prompts aí com a galera e todo mundo vai fazer a tocana, todo mundo vai criar os seus personagens e tal, mas não crie uma conta oficial verificada no Spotify com 400 mil plays, não crie um canal do YouTube onde isso é monetizado e o dinheiro vai pra você, e não fique com ideias de criar vários personagens, porque tinha uma outra entrevista lá que, já estou com várias ideias, criar vários personagens e criar vários produtos diferentes, uma linha de várias coisas parecidas com isso. Não faça isso, ok? Quem sou eu, né? Quem sou eu pra te dizer? Outra opção que a gente tem já, né, se você não quiser fazer isso, é todo mundo monetizar essas suas criações, já que elas podem até ser seus, né, mas você não tem os direitos autorais disso, pois essas imagens foram geradas por modelos de IA e as músicas também não são suas, pois são dos artistas. E daí a gente usa essas mesmas ferramentas de IA que você está usando para recriar infinitamente o seu personagem, para botar mais tocanas por aí. Já que tá dando dinheiro, né, pessoal, já que tá dando dinheiro isso, todo mundo cria um canal de tocana. Vão compartilhar aí nos comentários como é que faz os prompts, e daí vocês começam a fazer a tocana, fazendo paródia de todas as bandas, e vão ver se vocês ganham uma graninha em cima disso, né? Porque é exatamente isso que o Gustavo tá fazendo com os outros artistas. E uma coisa que eu acho curiosa, que eu sempre tenho que chamar pra vocês, é que não sei se vocês estão ligados nos brain rots, né? O brain rot italiano, especificamente.
aqueles memes lá que tem umas coisas problemáticas e tal, que é muito estranho, tem o bombardilo, crocodilo, traleiro, tralalá, a caputina, bailarina, sahur, tá ligado? Esse tipo de coisa. Isso não tem direitos autorais porque sei lá quem criou. Talvez a gente saiba quem criou, mas são imagens geradas por IA que estão correndo na internet. E, de novo, as pessoas não têm direitos autorais pela coisa que uma IA gospe lá. A legislação ainda não chegou, não existe legislação em todos os países e tal. Por isso, Brain Rot é uma coisa que viraliza muito na internet, não só porque crianças gostam, mas porque são infinitamente reprodutíveis e dá pra fazer muita coisa com isso. Tem joguinho idiota dos Brain Rots, tanto que tem peça no Santander Cultural, memes italianos, amigos Brain Rot. Eu sinceramente acho que isso pode ser uma fake news. Talvez isso seja gerado por IA, tá, pessoal? Esses dedos aqui estão meio estranhos, pode ser isso. Mas segundo, né, algumas pessoas na internet, tinha uma peça cultural dos Brain Rots passando num teatro na Argentina, tá? Então eu quero ver uma peça da Tocana, eu quero ver pessoa vestida de Tocana, eu quero ver, tipo, a exposição do Willy Wonka lá, só que com as coisas da Tocana. Vamos fazer, sabe, isso, vamos usar essa marca dele. Mas a gente tem a solução número 2, que a gente também poderia fazer, que é a gente não passar pano para roubo, plágio, precarização do trabalho dos artistas, e quem não quiser fazer isso pode ir em todas as plataformas onde está hospedado esse conteúdo da Tocana e reportar por violação de direitos autorais, porque é violação de direitos autorais, tá? E de quebra a gente podia exigir que todas as páginas de memes parem de repostar conteúdo que a Spam de IA, porque a gente não podia normalizar isso, tá? É engraçado, sai o arzinho do nariz de vocês quando vocês veem e tal, mas não dá pra normalizar isso, pessoal, não dá pra normalizar isso. Se vocês não se importam, se vocês estão cagando, né, pro trabalho dos artistas, pelas pessoas que foram roubadas, beleza, mas o futuro da indústria cultural é horrível, e não vamos acelerar isso, não vamos deixar mais fácil ainda para as empresas criarem artistas que não existem e ficarem empurrando isso goela abaixo da gente. E daí se vocês disserem, mas coitadinho de mim, que gosto muito da Tocana, acho muito engraçado, mas você não acha, talvez, que isso tenha a ver com algum tipo de preconceito que você tem com cantoras pop ou alguma coisa assim? Primeiro que eu pergunto pra vocês, vocês acham que a Margaret Thatcher efetivamente estava usando o girl power dela quando ela financiou ilegalmente campos de extermínio na Irlanda do Norte? Então, assim, se vocês disserem coitada da Tocana, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Any good? Not a bit of good. Not a bit. I put a stake through her heart and garlic round her neck to make sure she never come back. Isn't that a pretty horrible thing to say when her funeral's going on right now? Too bad, too bad. Too bad. Que se foda. Então é isso, pessoal. Entendam, não é nada pessoal. Inclusive, ela não é nenhuma pessoa. Ela não existe. Vamos parar de dar moral pra artista de IA, tá? Falou, nós nos vemos na próxima.